Você já se perguntou como é possível alguém orar com você à noite e, na mesma madrugada, dormir nos braços de outra pessoa? Meu nome é Maria Lúcia Ferreira. Tenho 48 anos, sou professora e, por muitos anos, fui líder de círculo de oração na minha igreja. Sempre acreditei que, se eu fosse uma mulher de fé, fiel ao meu chamado, obediente à palavra, Deus sustentaria meu casamento. Eu fazia tudo certo, ou pelo menos achava que fazia. Orava, jejuava, cuidava da casa, dos filhos e do ministério. Era aquela mulher que as irmãs elogiavam, exemplo de esposa cristã. Mas ninguém imaginava o que acontecia depois dos cultos, quando as luzes do templo se apagavam, e minha alma começava a gritar em silêncio. Meu marido era obreiro, um homem que muitos admiravam, sempre com a Bíblia na mão, sempre pronto para orar, aconselhar, interceder. E mesmo assim, ele me traía. Durante o dia, estávamos ajoelhados juntos no quarto, clamando por restauração na igreja. À noite, ele saía, e eu achava que era mais um compromisso do ministério. Só que o compromisso dele era com outra mulher. E sabe o que é pior? Ela também era da igreja. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Essa não é apenas uma história sobre adultério. É sobre como tantas de nós, mulheres evangélicas, somos ensinadas a suportar o insuportável em nome da fé, a calar a dor, a esconder o choro, a proteger a reputação de quem destruiu o nosso lar, tudo para não escandalizar o povo de Deus. Você já passou por isso? Já se sentiu culpada por uma traição que você não cometeu? Já ouviu aquele silêncio cruel da igreja, como se a vergonha fosse sua? Quando tudo veio à tona, eu não desabei só como esposa. Eu desabei como mulher de fé. Me perguntei 1000 vezes onde eu tinha errado. Será que eu não orei o suficiente? Será que Deus tinha se calado para mim? Ou será que eu era tão invisível assim, até mesmo para o céu? Palavras como oração, jejum, perdão, que sempre me deram força, começaram a doer, porque eu as ouvia da boca de quem me traiu. E isso parte o coração de qualquer mulher que teme a Deus. E o mais doloroso não foi só a traição dele, foi o julgamento dos outros, os olhares tortos, as irmãs que se afastaram, os conselhos que diziam: irmã, não exponha o obreiro, apenas ore, como se eu fosse o problema, como se eu tivesse falhado como esposa cristã, como se eu não tivesse direito de sentir dor. Mas antes que você pense que essa história termina na derrota, deixa eu te dizer, existe um Deus que restaura o que foi quebrado, não para voltar ao que era, mas para nos mostrar que nossa identidade nunca esteve em um anel no dedo, nem em um título dentro da igreja. O que vem depois disso tudo pode mudar a sua forma de ver a fé, o amor e a si mesma. E foi exatamente nesse momento, entre o chão do meu quarto e o altar da minha dor, que algo poderoso aconteceu. A nossa história começou ali, entre os bancos da igreja. Eu tinha 22 anos, ele 25. Nos conhecemos em um congresso de jovens. Ele era daqueles que chamavam atenção sem precisar levantar a voz, sempre com a Bíblia embaixo do braço, sempre pronto para orar por alguém, sempre no altar. Me encantei primeiro pelo zelo que ele tinha pelas coisas de Deus. E na minha cabeça, se um homem tem compromisso com Deus, ele vai saber honrar uma esposa. Esse era o raciocínio. Um raciocínio que por muito tempo eu usei como escudo para não ver os detalhes que hoje fazem tanto sentido. Namoramos pouco mais de 1 ano. Tudo dentro da doutrina. Nada de beijos demorados, nada de carícias escondidas. O namoro era supervisionado. Jejuávamos juntos para manter a santidade e até o noivado foi anunciado com versículos. O casamento? Uma cerimônia cheia da presença de Deus. Pastor emocionado, louvores, promessas no altar. Teve até quem dissesse: esse casal é escolhido. E eu acreditei. Eu entreguei tudo. Toda a minha confiança, os meus planos, minha intimidade, meu ministério. E mais do que isso, entreguei meu coração como quem entrega um presente para Deus. Logo nos primeiros anos de casada, me tornei professora da escola bíblica dominical. Depois, líder de círculo de oração. Nunca deixei de apoiar o ministério dele.
Se ele tinha um convite para pregar longe, eu ajudava a preparar tudo. Se ele passava noites escrevendo sermões, eu ficava acordada junto. Se ele dizia que queria abrir um pequeno grupo, eu fazia os convites, organizava os lanches, acolhia as pessoas. Eu era, como muitos diziam, o braço direito dele. E talvez por isso eu tenha demorado tanto para perceber que, enquanto eu segurava o ministério com uma mão, com a outra ele estava escondendo algo. Lá dentro da igreja existia uma imagem nossa como casal que era quase intocável. E isso criou uma espécie de blindagem em volta dele. As pessoas não questionavam, não investigavam. E eu também não, porque era mais fácil acreditar que a minha entrega estava sendo correspondida. Eu pensava, ele é homem de Deus. Está cansado, está sobrecarregado. Mas com o tempo, comecei a notar que havia mais do que cansaço. Havia distância, havia frieza, havia respostas vazias, olhares desconectados. E havia um tipo de ausência que não era física, era emocional, espiritual. Ele estava ali, mas não estava mais. Só que como boa esposa cristã, eu me culpei primeiro. A mente de uma mulher criada dentro da fé é treinada a pensar que, se algo está errado no casamento, a solução começa no altar do jejum e da intercessão. E eu me joguei nesse altar com tudo o que tinha. Jejuns longos, madrugadas de oração, cânticos de guerra, clamores no travesseiro, tudo para manter o que eu jurava ser uma união feita por Deus. Eu dizia, se foi Ele quem uniu, Ele vai restaurar. Mas hoje eu entendo algo que naquela época eu não tinha maturidade para enxergar. Nem tudo o que acontece dentro da igreja é vontade de Deus. Nem todo altar está limpo. Nem toda bênção é de fato uma bênção. Às vezes é só aparência. E o mais assustador é que, enquanto eu orava, ele também orava. Mas eram orações duplicadas. Eu descobri, depois de muito tempo, que algumas das palavras que ele dizia para mim ajoelhado no nosso quarto, ele repetia para outra mulher. Numa sala de discipulado, num encontro de oração, num grupo paralelo de cuidado espiritual. Eu não sabia, mas ele já estava construindo outra história enquanto eu sustentava a nossa sozinha. A gente acredita que homens de fé são incapazes de agir com frieza, mas a verdade é que o ministério, às vezes, vira um manto para encobrir decisões calculadas, traições bem disfarçadas, alianças paralelas. E quando isso acontece, quem denuncia vira o problema. Porque existe uma cultura, ainda muito viva em muitos lugares, que protege mais o púlpito do que a verdade. E eu fui vítima disso. Quando comecei a desconfiar, não tive coragem de falar com ninguém. A primeira vez que tentei dividir minha angústia com uma irmã mais velha, ouvi: "Cuidado, Maria. Não vá tocar no ungido do Senhor." Aquilo me travou. Essa mentalidade cria um muro entre a dor da mulher e a justiça de Deus. E eu comecei a viver numa espécie de prisão emocional. Eu me culpava por sentir desconfiança. Eu me envergonhava por pensar que talvez ele tivesse outra. Mas tudo em mim gritava por socorro. Só que, ao mesmo tempo, tudo ao meu redor me mandava calar. As pessoas acham que a traição começa quando o outro se deita com alguém. Mas ela começa muito antes, nos bastidores das intenções. Começa quando a presença vira ausência, quando o cuidado vira obrigação, quando o toque vira desculpa. E no meu caso, começou ali, bem no meio da adoração, escondida entre um versículo e outro, entre um culto e outro. O lar estava rachando, mas por fora a fachada era perfeita. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando comecei a perceber os primeiros sinais, algo dentro de mim já sabia, mas eu insisti em não ver. E é justamente sobre esses sinais, essas pistas silenciosas, que muitas de nós ignoramos, que eu preciso te contar. Eu me entreguei por inteiro, corpo, alma e espírito. Fui aquela esposa que a gente aprende a ser nos cultos de mulheres, nos retiros espirituais, nas leituras devocionais. A que se cala para manter a paz. A que jejua sem ninguém ver. A que sorri mesmo quando o coração sangra, só para não dar motivo de escândalo. Eu achava que estava fazendo o certo, que minha postura discreta e submissa agradava a Deus
e fortalecia o nosso casamento. Sempre que ele dizia estar cansado, eu me colocava no lugar dele. O ministério é pesado. Quantas vezes ouvi isso? E eu não queria ser mais um fardo. Quando ele se irritava fácil, quando as palavras dele vinham duras, secas, eu dizia para mim mesma, é só uma fase, ele está sob pressão. Quando ele se ausentava por mais tempo do que o normal, eu inventava desculpas espirituais na minha cabeça. Talvez ele esteja orando por alguém, ou aconselhando uma ovelha em crise. Eu queria tanto proteger a imagem dele que comecei a apagar partes de mim. A minha intuição berrava, mas a minha mentalidade doutrinada dizia, seja firme, seja fiel, Deus vai honrar sua entrega. E essa entrega foi total. Quando ele propôs fazer uma vigília em casa, eu preparei o ambiente. Montei o altar, acendi o incenso, organizei os louvores. Quando ele dizia que precisava de silêncio para buscar mais de Deus, eu fazia questão de não incomodar. Quando ele pedia para orar junto, eu me emocionava. Achava lindo ver meu marido de joelhos. Mas o que eu não sabia era que algumas vezes as lágrimas dele não eram de arrependimento, eram de culpa. E em outras, de frieza mesmo, de quem já tinha se acostumado a viver com a verdade oculta debaixo do tapete da fé. É cruel lembrar de tudo isso. Mas mais cruel ainda é reconhecer que, em muitos momentos, eu me anulava achando que isso era espiritualidade. Que quanto mais eu me silenciasse, mais eu estava sendo a mulher sábia que edifica a casa. Quando, na verdade, eu estava sustentando, sozinha, um lar construído na areia da omissão e da aparência. Teve um dia que nunca me saiu da memória. Era madrugada. Ele tinha voltado de um aconselhamento e eu estava acordada, esperando como sempre. Ele entrou com o rosto sereno, a roupa ainda com cheiro de perfume feminino. Quando perguntei como foi a conversa, ele respondeu com um versículo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Naquele momento, eu senti como se alguma coisa dentro de mim tivesse descolado da realidade. Era como se ele estivesse zombando da própria Bíblia para justificar o que fazia nas sombras. E eu ali, tentando crer que ainda havia algo puro naquele olhar. Eu sei que pode parecer confuso, mas existe uma fase do abuso emocional em que a vítima começa a se sentir culpada pela traição que sofreu. E eu entrei exatamente nesse lugar. Pensava, será que eu falhei como esposa? Será que ele está buscando lá fora o que não encontra em mim? E isso, minha irmã, é uma prisão de dentro para fora. É quando o coração ainda está cheio de fé, mas a alma já está implodindo de dor. E mesmo assim, eu continuava. Fazia café antes do culto, separava as roupas dele, organizava os estudos bíblicos, recebia irmãos e irmãs em casa com um sorriso no rosto. Ninguém podia imaginar o que acontecia nos bastidores. E essa é uma palavra que define muito bem o que a gente vive em situações assim. Bastidores. Porque o palco é sempre bonito. O altar está sempre iluminado. Mas por trás, no camarim da nossa intimidade, tem choro abafado, orações sufocadas e uma mulher tentando entender por que Deus está em silêncio. Quando eu falo que fui a esposa segundo o coração de Deus, não é exagero. É porque eu realmente dei tudo de mim. Me moldei para caber nas expectativas dele, da igreja, da doutrina. E no fim, fui esquecida por todos, até por mim mesma, porque a gente vai se apagando, se diminuindo, até virar sombra de uma identidade que um dia teve voz, riso, coragem. E eu precisei passar por esse vale para entender que Deus nunca pediu que eu me anulasse para ser amada. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quando uma mulher começa a perceber que está se perdendo de si mesma em nome de uma relação, algo dentro dela precisa despertar. E esse despertar não vem de fora, vem de dentro. É uma virada de chave, uma revelação que muda tudo. Eu lembro bem do dia em que o Espírito Santo me avisou pela primeira vez. Não foi com voz audível, não foi em sonho, nem visão. Foi uma inquietação, um desconforto silencioso. Um nó no peito que não desatava. Estávamos voltando de um culto, desses que todo mundo sai dizendo que a glória foi forte, mas dentro do carro o clima era outro. Ele estava calado, frio, como se nada o tivesse tocado. Eu tentei puxar assunto sobre a pregação.
Ele resmungou qualquer coisa e desviou os olhos. Olhei para ele e senti como se algo invisível tivesse se instalado entre nós, como se a presença de Deus tivesse ficado lá na igreja e ali, comigo, estivesse apenas um homem com a mente distante e o coração em outro lugar. Naquela noite, ele saiu para orar sozinho. Era comum. Dizia que precisava de um tempo a sós com Deus e eu respeitava. Mas algo dentro de mim queimava. Uma sensação de que havia uma verdade oculta por trás dessa rotina. Fui orar também. Não por desconfiança, mas por desespero. E naquela madrugada, o Espírito Santo falou comigo de um jeito que me tirou o chão. Você está lutando por um casamento onde só você está de joelhos. Eu chorei, mas calei, porque dentro de mim ainda havia aquela mentalidade enraizada. Se eu estiver errada, estarei julgando injustamente. Se eu estiver certa, estarei condenando o pai dos meus filhos. E por medo de errar, eu segui fingindo que não vi. E aí os sinais começaram a aparecer. Pequenos no começo, quase imperceptíveis. Mas quem conhece o lar sabe quando a energia muda. O celular dele, que antes vivia largado em qualquer canto, passou a andar colado ao corpo. Começou a dormir com ele, no travesseiro, como se fosse um escudo. Colocou senha, mudou a frequência das ligações, passou a sair do cômodo quando tocava. Eu tentava não alimentar pensamentos ruins. Dizia a mim mesma: isso é só paranoia. É o inimigo querendo plantar divisão. Porque veja, quando você cresce ouvindo que o maior ataque do diabo é contra a família, você começa a suspeitar mais do inferno do que do comportamento do seu próprio marido. E foi aí que minha fé virou armadilha. Porque toda vez que algo me inquietava, eu não falava com ele, eu orava. Toda vez que algo me incomodava, eu não enfrentava, eu jejuava. E esse padrão se repetiu tanto que virou um ciclo. Ele errava, eu percebia, o Espírito Santo alertava, eu sentia, e mesmo assim eu me calava. Calava para manter a aparência, calava para não ser taxada de desequilibrada, calava para não causar escândalo, mas principalmente calava porque eu tinha medo da resposta, medo de confirmar o que já estava evidente. Lembro de um dia específico. Estava preparando o almoço de domingo, ele no sofá com o celular na mão. Ri de algo que chegou por mensagem, uma risada leve, íntima, daquelas que a gente dá quando conversa com alguém que conhece a gente muito bem. Eu perguntei sem malícia: o que foi? Ele respondeu na hora: nada não, coisa do grupo da igreja. Mas o jeito como ele virou o celular, escondendo a tela, me gelou por dentro. Era um gesto simples, quase automático, mas ali havia algo gritante. Era como se o Espírito Santo tivesse me dado uma lente nova naquele momento, porque eu vi com clareza o que estava ali há muito tempo, mas eu não queria enxergar. Depois disso, comecei a perceber a frieza pós-culto. O homem que pregava com paixão voltava para casa murcho. E não era cansaço, era distância, era vazio, era culpa disfarçada de exaustão. E eu comecei a sentir que o lar estava contaminado, que as paredes carregavam um peso, que o ar dentro do quarto tinha gosto de mentira. Ainda assim, eu não reagia. Continuava no altar. Continuava no círculo de oração. Continuava segurando a estrutura de uma casa que só tinha telhado, porque os alicerces já tinham sido corroídos há muito tempo. Você pode até pensar, mas por que ela não falou? Por que não confrontou? Porque existe uma diferença entre saber e aceitar. Meu coração sabia, mas minha mente não deixava aceitar. Eu dizia: é só ataque do inimigo. E quando a gente espiritualiza tudo, a gente acaba justificando o injustificável. Eu dizia que era só frieza espiritual, que ele precisava de apoio, que talvez estivesse em crise com o ministério. Nunca cogitei que ele estivesse com outra mulher. Isso era impensável para mim. Um obreiro? Um homem que orava com imposição de mãos? Que liderava grupos? Que pregava sobre santidade? Mas a verdade é que as máscaras resistem até o momento em que a luz da verdade incide de um jeito que nenhuma sombra consegue esconder. E essa luz começou a me incomodar demais. Em vez de me dar paz, a oração me dava angústia. Em
Em vez de fortalecer, o jejum me deixava mais alerta. Era como se Deus estivesse tirando as vendas dos meus olhos, pouco a pouco, me preparando para uma revelação que, no fundo, eu já sabia. Só que aceitar isso trazia um impacto imenso, porque não era só meu casamento que estava em jogo. Era minha identidade como mulher, esposa e serva. Era toda uma trajetória construída sobre princípios que agora pareciam ruir. Como continuar acreditando no ministério, na fidelidade, no compromisso, se dentro da minha própria casa, tudo isso era só um discurso vazio? Existe um momento na jornada em que a dor deixa de ser silêncio e vira decisão. E foi aí que algo dentro de mim começou a se mover de um jeito que eu nunca mais conseguiria ignorar. Era madrugada. Chovia lá fora, aquele tipo de chuva mansa que cai devagar, quase como um sussurro. Eu tinha acabado de levantar da cama porque algo dentro de mim simplesmente não me deixava dormir. Era como se minha alma tivesse sido empurrada para fora do descanso. Andei pela casa em silêncio. Passei pela cozinha, bebi um pouco d'água e fui para a sala com o coração apertado, como quem sente que está prestes a encarar algo definitivo. E foi ali, no canto do sofá, que eu vi o celular dele, desbloqueado. Ele tinha saído cedo naquela noite, disse que ia fazer visita, orar por uma irmã enferma. Eu nem perguntei o nome, nem o endereço. Apenas dei a bênção e voltei para o meu lugar de oração. Naquele momento, diante daquele aparelho aceso, algo dentro de mim queimou. Mas dessa vez, não era só inquietação. Era coragem. Uma coragem misturada com dor, revolta e aquela força que só nasce quando a gente já não tem mais nada a perder. Sentei no sofá, peguei o celular e comecei a deslizar o dedo pela tela. No início, tudo parecia comum. Conversas com irmãos da igreja, grupos de oração, mensagens de louvor. Mas eu fui fundo. Entrei nas conversas arquivadas. Uma delas estava sem nome, apenas com um emoji de flor. Abri, e ali foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Não era apenas uma conversa, era um diário de intimidades, datas, planos, promessas. Eles não só tinham um caso, eles tinham uma vida secreta. Ele chamava ela de minha pastora, mulher de oração, alguém que Deus colocou no caminho dele para fortalecer o ministério. E o pior, ali, no meio de tudo, havia áudios dos dois orando juntos. Orando, ele dizia: vamos clamar juntos agora, amor, porque Deus tem algo grande para nós. Aquilo me feriu mais do que qualquer imagem, mais do que qualquer palavra de traição, porque não era só o meu casamento que estava sendo traído, era a minha fé. Eu tremia. O celular escorregava das minhas mãos. Minha visão embaçava pelas lágrimas, mas eu não conseguia parar de ler. Eram meses de conversas. Ela mandava versículos. Ele respondia com revelações. Oravam por um futuro em Deus. Falavam em abrir uma obra juntos. Planejavam ir embora para outra cidade, recomeçar longe dos julgamentos. E eu, ali, no mesmo sofá onde ele tantas vezes sentou comigo para fazermos devocional. Agora era espectadora de uma peça em que eu nunca fui convidada a participar, mas sempre estive sendo usada como figurante. Em um dos áudios, ela dizia: você é forte, mas Deus quer te libertar do que ainda te prende. Ele respondeu: logo tudo vai se ajeitar. Tô esperando o momento certo. Eu era o que ainda o prendia. Eu era a prisão, a âncora, a parte da vida dele que precisava ser removida com sabedoria para que ele e ela pudessem seguir em paz, com Deus, segundo eles. Fechei o celular, abracei o travesseiro do sofá e gritei. Não foi um grito com som. Foi um grito da alma, como se algo tivesse rasgado por dentro. Eu não sentia raiva. Eu sentia traição em forma de espiritualidade. Era como se tivessem sujado tudo o que eu acreditava. Como se tivessem cuspido na fé que eu vivi com tanta entrega. E isso era o que mais doía. Porque veja, se ele tivesse só me traído fisicamente, talvez doesse de outro jeito. Mas ele levou Deus com ele para dentro da mentira. Usou o nome santo para validar o adultério. Transformou oração em preliminar. E isso era impensável para mim. Fiquei ali por horas.
Não consegui confrontá-lo naquela noite. Quando ele chegou, eu apenas disse que estava com dor de cabeça. Fingi que dormia, mas algo em mim já não era mais o mesmo. Uma chave virou, uma percepção nasceu. A verdade havia me cortado, e eu sangrava por dentro, mas também havia me despertado. Eu não era mais a mulher que ignorava sinais. Eu não era mais a esposa que aceitava migalhas como se fossem bênçãos. Ali começou a minha transformação. A jornada da mulher que escolheu não ser mais enganada em nome da fé. Mas é claro, nada disso se tornou simples do dia para a noite. A decisão de ver a realidade nos obriga a fazer outras decisões ainda mais difíceis. E é sobre isso que eu quero continuar falando. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque a descoberta é apenas o primeiro golpe. O que vem depois, muitas vezes, é ainda mais violento. O silêncio, a manipulação, o julgamento, não só dele, mas da própria igreja. Eu chorei como nunca. Não era um choro barulhento, desesperado. Era aquele tipo de choro que faz o corpo tremer por dentro, mas a voz não sai. Eu tremia sozinha, com a Bíblia no colo, aberta no Salmo 91. Era automático. Sempre que eu me sentia fraca, era para lá que eu ia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mas naquele dia, essas palavras pareciam distantes, geladas. Eu lia, mas não sentia. E isso me assustou, porque se até a palavra me parecia muda, o que restava de mim? Comecei a me perguntar o que eu tinha feito de errado. Onde foi que eu falhei? Eu jejuava. Eu era presente em tudo na igreja. Eu sustentava aquele homem em oração. Tantas madrugadas de joelho, clamando por ele. Será que foi pouco? Será que a minha fé não foi suficiente? Será que Deus estava me punindo por algo que eu nem sabia? É estranho como, nesses momentos, a gente esquece tudo que já fez certo e começa a cavar qualquer motivo para justificar a dor. Como se fosse mais fácil carregar a culpa do que encarar a realidade de que o erro não foi nosso, que a traição é uma escolha do outro, não um reflexo da nossa devoção. Mas naquele momento, a minha mentalidade ainda estava presa nessa amarra invisível, a de que, se algo ruim acontece, é porque a mulher falhou, porque ela não foi boa o bastante, santa o bastante, firme o bastante. Eu revivia as cenas, eu servindo a ceia ao lado dele, eu ajudando a organizar os cultos, eu orando pelos jovens, enquanto ele vivia uma segunda vida, um bastidor sujo por trás de um púlpito limpo. E ninguém via, ninguém desconfiava, porque ele sabia sorrir com os olhos, sabia pregar com fervor, sabia levantar as mãos com lágrimas quando o louvor subia. E eu comecei a me sentir ridícula, enganada não só por ele, mas por mim mesma. Como é que eu não vi antes? Como é que eu me permiti ficar cega por tanto tempo? Minha cabeça girava, o peito apertava. Tentei orar, mas tudo saía seco. Sabe quando a fé parece quebrada por dentro? Eu dizia, Senhor, me ajuda. Mas o coração respondia, pra quê? Ele não ajudou antes. E aí, a crise se instalou de vez. Uma crise de fé, sim, mas também uma crise de identidade, porque até aquele ponto eu era a esposa que acreditava, a mulher que sustentava a casa espiritualmente. E agora, quem eu era? Eu andava pela casa sem direção. As paredes pareciam mais frias, as lembranças me sufocavam. Cada canto tinha uma memória. A toalha de mesa que ele gostava, o copo que ele sempre usava, o banco da igreja onde sentávamos juntos. Tudo parecia zombar de mim. O impacto foi tão forte que eu comecei a perder a fome, o sono, a vontade de sair. Me escondia das irmãs da igreja. Fingia que estava tudo bem. Usava versículos como escudo para não deixar ninguém perceber que por dentro eu estava desabando. Mas o pior ainda estava por vir. Porque quando a gente tenta esconder a dor em nome da espiritualidade, ela cresce em silêncio. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu ia à igreja como sempre, sentava no mesmo lugar, dava glória a Deus no momento certo, mas dentro de mim havia uma nuvem escura e um silêncio de Deus. Ou pelo menos era isso que eu sentia, como se ele tivesse se afastado de mim também, como se, além do meu marido,
o próprio céu tivesse me deixado sozinha. As pessoas ao meu redor ainda me viam como a irmã Maria Lúcia, a mulher firme, conselheira, guerreira na oração. Mas ninguém sabia o que acontecia comigo à noite, quando as luzes se apagavam e eu me encolhia no canto da cama, abraçando a Bíblia como se fosse a última coisa que me restava. E talvez fosse mesmo. Eu me perguntava se era possível recomeçar, se Deus ainda me via, porque a vergonha era paralisante. Não por causa do que eu fiz, mas pelo medo do que os outros diriam, pela sensação de fracasso. Porque na igreja, quando um casamento acaba, a primeira pergunta sempre é: o que ela fez? Nunca. O que ele escondeu? E essa mentalidade vai corroendo a mulher por dentro. Ela se sente culpada por algo que nunca foi dela. Se sente suja por algo que ela não tocou. E eu estava exatamente nesse lugar. Um limbo entre o que eu acreditava ser e o que agora eu era. Uma esposa traída. Uma irmã silenciada. Uma mulher invisível dentro do próprio altar que ajudou a construir. Eu me lembro de uma manhã, poucos dias depois, em que tentei me levantar e fazer o café como se nada tivesse acontecido. Mas eu travei. Fiquei olhando para o bule na mão, sentindo o peso do absurdo. Como alguém consegue continuar uma vida inteira fingindo que não viu o que viu? Que não sentiu o que sentiu? A minha alma estava gritando, mas meu corpo seguia no piloto automático. Essa é uma das maiores mentiras que a gente aprende a engolir. A de que, para manter a paz, a gente precisa se calar. E foi aí que comecei a perceber. O meu silêncio não era mais obediência. Era adoecimento. Eu estava me destruindo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, tudo em nome de uma estabilidade que já não existia. E o pior, em nome de uma imagem. Porque sim, existe um medo muito real de escandalizar os outros, de envergonhar o nome da igreja, de ser apontada como fraca na fé. Mas dentro de mim, algo começou a mudar. Um pequeno fio de lucidez se acendeu. Uma revelação ainda tímida, mas poderosa. Talvez, apenas talvez, Deus não estivesse me abandonando. Talvez Ele estivesse me empurrando para um processo de transformação. Me tirando do lugar da esposa idealizada e me conduzindo para a mulher real que precisa aprender a se amar e se libertar. Mesmo que isso custe a reputação diante dos homens. Quando uma mulher se cala diante da dor, o preço que ela paga é altíssimo. E quando ela resolve falar, nem sempre encontra apoio, especialmente dentro da própria igreja. Foi aí que a dor ganhou uma nova camada, o silêncio imposto. Eu achava que, ao procurar ajuda, encontraria acolhimento, que alguém iria estender a mão, me ouvir, me dizer: você não está sozinha. Mas a resposta que recebi foi um tapa invisível, daqueles que doem mais do que palavras duras. Irmã, não exponha o obreiro. Ore por ele. Essa frase foi como um selo de censura, uma mordaça espiritual. De repente, a ferida não era só minha. Ela passou a ser um incômodo para os outros. Um desconforto que precisava ser abafado, escondido, silenciado. E o pior, disseram isso com a Bíblia na mão. Como se fosse sagrado me calar, como se expor a verdade fosse um ato de rebeldia e não de libertação. E ali eu entendi. Existem bastidores na igreja que ninguém quer mostrar. Bastidores onde a aparência vale mais do que a justiça, onde a reputação do obreiro tem mais valor do que a dor da esposa, onde o sistema protege o título e esquece a alma. Eu não fui só traída pelo homem com quem casei. Fui traída por uma estrutura que deveria cuidar de mim. Uma estrutura que me viu sangrando e disse: limpe isso. E sorria. Ninguém me perguntou como eu estava. Ninguém quis saber o que eu tinha visto, o que eu tinha lido. A única preocupação era manter tudo em silêncio. Preservar a imagem. Manter o culto rodando. Não gerar escândalo. Mas eu estava vivendo um escândalo por dentro. O impacto emocional da rejeição, a solidão de não ter onde chorar em paz, o choque de perceber que minha dor era um problema a ser contido, não uma realidade a ser tratada. Comecei a me sentir pequena dentro da igreja, invisível, como se a minha função ali fosse só manter o tom de voz baixo, a cabeça coberta e os olhos secos. E isso vai corroendo.
vai minando a identidade, vai moldando uma mentalidade de opressão disfarçada de submissão. Eu entendi ali que muitas vezes não é o mundo que cala as mulheres da fé. É a própria estrutura religiosa, um sistema que se diz protetor da família, mas que vira o rosto quando a família está ruindo por dentro, que diz valorizar a mulher virtuosa, mas a abandona quando ela deixa de ser útil para a estética da perfeição. E aí vem o peso da vergonha, não só da traição, mas do julgamento velado. Olhares que não dizem nada, mas acusam. Sorrisos que se fecham, convites que cessam. O afastamento sutil, como se eu tivesse me tornado um risco, como se meu sofrimento fosse contagioso. Eu sentia na pele aquela atmosfera de desconfiança, como se ser uma mulher ferida me tornasse espiritualmente suspeita, como se a minha dor pudesse comprometer o ambiente. E o mais cruel é que eu segui calada, porque ainda tentava entender se eu estava errada por sentir tudo aquilo. Eu mesma me questionei várias vezes. Será que estou agindo em rebeldia? Será que meu lugar é mesmo o silêncio? Mas algo dentro de mim gritava que não, que Deus não poderia querer isso de mim, que a verdade não era pecado, que a exposição do erro não era rebelião, e sim um passo de cura. Só que assumir isso me colocou em guerra comigo mesma, porque fui ensinada a obedecer, a engolir seco, a manter a postura, a acreditar que tudo se resolve no altar e no jejum. Mas o que acontece quando o altar está rachado? Quando o jejum é usado como máscara para esconder mentiras? Quando o próprio ministério vira esconderijo do pecado? Foi então que comecei a ver a fé por outro ângulo. Um ângulo mais profundo, menos romântico, mais verdadeiro. A fé que se sustenta no deserto. A fé que não precisa de plateia, que encara os bastidores sem medo da bagunça, que aceita as perguntas difíceis e não foge do conflito. E nesse ponto, algo em mim começou a mudar. Uma transformação silenciosa, mas firme. Como se a mulher que antes só obedecia estivesse começando a despertar. Eu parei de perguntar: onde foi que eu errei? E comecei a perguntar: por que estão tentando me calar? Porque essa era a verdadeira pergunta que ninguém queria responder. A verdade oculta, aquela que ninguém assume nos cultos barulhentos e nas conferências lotadas, é que muitas mulheres estão vivendo isso. Estão sangrando em silêncio. Estão engolindo lágrimas em nome de uma paz que não é real. Estão sustentando relacionamentos quebrados só para não manchar o nome do marido obreiro. E o preço disso é alto demais. Custa saúde emocional, espiritual e, às vezes, até física. Eu comecei a enxergar a manipulação por trás da espiritualização do sofrimento. Palavras bonitas que só servem para manter tudo do jeito que está. Perdoa, irmã. Não fala disso com ninguém. Segue firme. Deus vai restaurar. Mas ninguém para perguntar se há algo a ser restaurado ou se o que resta é só entulho de um templo que caiu. E o mais doloroso, percebi que para muitos o erro dele era desculpável. Afinal, homem é homem, a carne é fraca, o diabo se levanta contra os escolhidos. Mas o meu grito, o meu choro, o meu limite, esses sim eram tratados como ameaça, como se meu sofrimento revelasse algo que todos preferiam esconder. Foi nesse ponto da jornada que entendi. Silenciar uma mulher machucada é mais confortável do que confrontar a verdade que ela carrega. E não, isso não tem nada a ver com honra, nem com obediência. Tem a ver com controle, com medo, com manutenção de uma aparência frágil que não resiste ao toque da verdade. Existe um tipo de fé que não liberta, aprisiona. Uma fé mal interpretada, mal ensinada, que mantém mulheres trancadas em prisões emocionais, enquanto a palavra grita por libertação. Ele foi embora. Simples assim, sem volta, sem pedido de perdão, sem sequer um "me perdoa pelo que te fiz passar". Ele saiu pela porta da frente, como quem vai só comprar pão, mas nunca mais voltou. E como se não bastasse a ausência, ele ainda levou algo que eu nem sabia que ele tinha nas mãos. O meu nome. O meu nome, minha reputação, minha história. Levou tudo isso e jogou sobre mim uma narrativa que não era minha. Disse que eu era fria, que o deixava sozinho, que eu não entendia o chamado dele.
E o pior, teve gente que acreditou. Pessoas que oraram comigo, que ceiaram ao meu lado, que me abraçaram nos cultos de vigília, agora desviavam o olhar no corredor da igreja. Algumas mudavam de lugar quando eu me sentava no banco. Outras pararam de responder minhas mensagens. Silêncio de novo, mas dessa vez acompanhado de julgamento. Eu virei o problema. A mulher que não soube segurar o casamento. A esposa que falhou com o obreiro. E sabe o que dói mais? Não é o abandono físico. É o abandono coletivo. É olhar para o altar e lembrar de todas as vezes em que você orou por aquela igreja e agora sentir que ela não ora mais por você. É perceber que muitos preferem acreditar em uma versão cômoda, que isenta o homem de qualquer responsabilidade, porque é mais fácil manter a ordem do que encarar o caos. E o caos, nesse caso, tinha rosto, tinha nome, tinha voz. Era eu. Por muito tempo, tentei me defender. Escrevia mensagens enormes que nunca enviei. Ensaiava conversas que nunca aconteceram. Pensava em como explicar que eu tinha sido fiel, que eu tinha lutado, que eu tinha perdoado, orado, jejuado. Mas a verdade é que, quando a mentira já se espalhou, a defesa parece barulho. Ninguém quer ouvir, porque o julgamento já foi feito nos bastidores, e o veredito, mesmo que silencioso, já tinha sido assinado. É uma sensação estranha, como se a própria identidade fosse arrancada. Você passa anos sendo conhecida por ser firme na fé, por aconselhar outras mulheres, por liderar em oração, e de repente, seu nome passa a ser associado à divisão, à perda, à falha. Não importa o quanto você tenha construído, basta um sopro de mentira e tudo desmorona. Eu entendi que, para muitos, é mais conveniente acreditar que a mulher errou, que ela esfriou, que ela não acompanhou o nível espiritual do marido, porque essa versão mantém intacta a imagem do obreiro de Deus. Mas a verdade era crua, era suja, era desconfortável. E desconforto, dentro de uma estrutura religiosa que valoriza a ordem acima da verdade, é tratado como ameaça. Não foram só palavras jogadas ao vento, foram sussurros em reuniões, foram conversas atravessadas nos bastidores dos cultos. Foram pequenas mudanças de tom, de olhar, de distância. Gente que antes me chamava de vaso, agora me evitava como se eu fosse um perigo para a fé deles. É cruel perceber como o nome de uma mulher pode ser facilmente manchado e o de um homem facilmente preservado, desde que ele tenha um cargo, uma Bíblia na mão e um versículo decorado nos lábios. E nesse cenário, eu precisei reaprender a existir, a me reconstruir sem os títulos, sem os convites, sem os aplausos, porque tudo aquilo evaporou junto com a presença dele. A agenda de ministrações desapareceu. Os cultos domésticos cessaram. As ligações diminuíram, como se minha utilidade espiritual tivesse sido cancelada junto com o meu estado civil. Mas foi nesse vazio que uma outra parte de mim começou a emergir. Uma parte que não se apoiava mais na performance, nem na aprovação, nem nos tapinhas nas costas depois do culto. Uma parte que queria, de fato, entender quem eu era, para além do ministério feminino, para além do casamento abençoado, para além do casal exemplo. Eu comecei a perceber como o sistema religioso, muitas vezes, alimenta uma dependência emocional camuflada de propósito, como se o valor de uma mulher estivesse diretamente atrelado ao lugar que ela ocupa ao lado de um homem. E quando esse homem vai embora, ela é tratada como se tivesse perdido o valor, como se fosse uma metade defeituosa, uma peça quebrada do quebra-cabeça sagrado da igreja. Só que eu não sou metade. Nunca fui. E essa foi uma das maiores revelações da minha jornada. A transformação mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais libertadora. Porque só quando tudo desaba é que você enxerga o que estava de pé apenas por aparência. A estrutura pode parecer firme, mas quando o vento vem, só fica de pé o que tem raiz. E foi ali, entre os escombros da minha reputação, que eu encontrei espaço para uma reconstrução real. Uma reconstrução que não depende do que pensam de mim, nem das histórias contadas às escondidas. Uma reconstrução que tem a ver com identidade,
com essência, com verdade, com uma fé que não precisa ser gritada para ser viva, que não precisa de títulos para ser legítima. E nesse processo, eu vi quantas outras estão no mesmo lugar, mulheres com o coração partido, com a fé ferida, com a alma empurrada para o canto do templo, mulheres que foram silenciadas em nome da paz e abandonadas em nome da honra, mulheres que têm muito o que dizer, mas aprenderam a engolir seco porque o sistema preferiu calá-las a confrontar a realidade. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma diferença brutal entre religiosidade e verdade. E muitas de nós fomos ensinadas a confundir uma com a outra, sem perceber que, nesse caminho, estávamos sendo ensinadas a aceitar menos do que Deus realmente sonhou para nós. Foi em uma terça-feira à noite, no culto de mulheres, que algo dentro de mim começou a respirar de novo. Estava no altar, ajoelhada, o coração pesado por tantas horas de silêncio, escandaloso e amargura disfarçada de espiritualidade. Mas naquela noite, as luzes baixas e a luz suave vinda do púlpito criaram um ambiente quase sagrado de cura. E eu chorei como nunca chorei. Cada lágrima escorria carregando não só a dor da traição, mas também o peso do abandono, do silêncio, da vergonha. Era como se cada gota fosse capaz de lavar um pouco da amargura que eu carregava no peito. E foi ali, no meio daquele choro que parecia não ter fim, que a voz suave do Espírito Santo veio, clara como nunca antes. Maria Lúcia, eu nunca te abandonei. Eu sou teu marido fiel. Foram palavras simples, mas com um impacto tão grande que senti meu corpo inteiro estremecer. Era como se Deus tivesse me tocado, me mostrando que, embora todos me tivessem deixado, Ele havia estado comigo o tempo todo. Uma verdade oculta que foi revelada bem no centro da minha fragilidade. Aquilo foi um divisor de águas, um momento de ruptura com a mentalidade que me ensinou a encontrar vida na aparência, em títulos, em justificar o injustificável. Ali se iniciou uma transformação interior, uma jornada de reconstrução com raízes profundas, ainda que fosse no deserto emocional que eu me encontrava. Saí daquele altar com um impacto palpável no meu coração. Não era mais sobre provar algo para alguém. Eu senti na alma que Deus estava me restaurando, não para eu voltar a ser a mesma pessoa que esquecera de si mesma por tanto tempo, mas para me conduzir a uma nova realidade, uma fé que tem nome, tem rosto, tem voz. Uma fé que não se sustenta em marionetes no púlpito, nem em aparências polidas, mas em verdade que liberta e cura. Nos dias que se seguiram, comecei a dedicar tempo para redescobrir quem eu era. Redescobri o prazer de estar na palavra sem pressão, só para ouvir o que Deus tinha para mim. Redescobri o poder da oração que não depende de plateia ou aprovação humana. Me reconectei com sonhos antigos, alguns até esquecidos, que Deus tinha colocado no meu coração muito antes da minha vida se tornar esse caos. Recuperar minha identidade envolveu decisões difíceis, me distanciar de lugares onde me sentia menor, recusar convites que não refletiam quem eu estava me tornando, romper contratos emocionais com elogios que mascaravam o vazio. Foi nesse processo, nos bastidores da minha reconstrução, que vieram as revelações mais poderosas. Entendi que transformação não é apenas uma limpeza rápida, mas um processo contínuo de lapidação. Que a mentalidade de que mulher evangélica precisa sempre estar sorrindo, sempre com porta aberta, sempre pronta para servir, pode ser uma armadilha que nos faz esquecer do nosso valor real. Aprendi que decisões não são apenas ações pontuais, são sementes plantadas para um novo futuro, para uma vida com integridade e autenticidade. Aprendi que minha jornada é também um impacto para outras mulheres que vivem esse mesmo silêncio, que minha história, ainda que marcada pela dor, pode ser usada por Deus para dar voz a outras vozes mudas, para encorajar quem foi chamada de fria, de culpada, de problema. Descobri que reconexão com a fé não significa voltar atrás ou retomar antigas estruturas. Significa avançar com coragem, com verdade, com liberdade para escolher a si mesma. E foi nesse momento que comecei a reescrever minha história,
que comecei a tomar decisões alinhadas com a minha fé, mas também com a minha verdade, que parti para dentro de mim, para a alma, para a raiz, onde Deus sempre manteve vida, mesmo quando tudo ao redor estava seco. Um processo que não foi fácil, mas foi real. Um processo que devolveu dignidade, nome e respeito. Um processo que me ensinou a importância de moralidade autêntica, aquela que não precisa de plateia, mas bate no peito com firmeza. A reconexão com Deus foi só o começo. O verdadeiro desafio está na caminhada que se segue, quando a reconstrução precisa lidar com os escombros da reputação, com o medo de recomeçar, com os olhares que ainda me veem pela história antiga. E é justamente aí, dentro dessa jornada, que a restauração verdadeira encontra seu caminho para florescer. E foi nesse solo antes árido, onde minhas lágrimas caíram tantas vezes sem resposta, que flores começaram a nascer. A restauração verdadeira não veio em um único culto, nem em um momento emocional isolado. Ela veio em etapas, como se Deus me reerguesse com paciência, camada por camada. Comecei a perceber que havia vida além da dor, que eu podia ser mais do que a mulher que foi traída, mais do que a esposa do obreiro, mais do que a irmã silenciada. Eu podia ser inteira de novo. E mais do que isso, eu podia ser voz ativa na vida de outras mulheres que ainda estavam tentando respirar em meio ao caos. Voltei a estudar. Coisas simples no começo, só para aquecer a mente e mostrar a mim mesma que minha história não havia parado. Cursos curtos, leituras novas, depois uma formação mais profunda em aconselhamento cristão. Tudo isso foi alimentando uma parte de mim que eu nem sabia que ainda tinha fome. Redescobri a alegria de aprender, de crescer, de me desenvolver não apenas como serva, mas como mulher com identidade, com propósito, com algo para oferecer. Era como se eu estivesse abrindo janelas em um quarto onde a luz não entrava há anos. Também voltei a me cuidar. E não foi só sobre estética. Foi sobre voltar a me ver no espelho e reconhecer aquela mulher que ficou em segundo plano por tanto tempo. Comecei com pequenas decisões. Caminhar no fim da tarde, cuidar da alimentação, usar aquele perfume que eu sempre deixava guardado para uma ocasião especial. E um dia me dei conta. Eu sou a ocasião especial. Não preciso mais esperar que alguém me valide, me veja, me escolha. Deus já me escolheu e eu estou aprendendo a me escolher também. E com esse novo olhar, novos sonhos começaram a surgir. Primeiro tímidos, como quem bate na porta com medo de não ser bem-vindo. Depois, com mais coragem. Comecei a escrever. Primeiro devocionais, depois reflexões, até que fui convidada a falar num grupo de mulheres da igreja. E quando peguei o microfone pela primeira vez, minhas mãos tremiam. Mas assim que comecei a falar, senti que algo maior me conduzia. Eu não estava mais apenas contando uma história de dor. Eu estava dando forma à superação, colocando em palavras aquilo que tantas outras mulheres sentiam, mas não tinham liberdade de expressar. Hoje, dou palestras sobre restauração e identidade em Cristo. Falo com mulheres feridas, silenciadas, desacreditadas. Falo com aquelas que foram ensinadas a orar para manter um casamento morto, a se calar para preservar o bom nome da igreja, a se anular em nome de um ministério que não reconhece suas lágrimas. Eu falo com aquelas que ainda acreditam que ser mulher de Deus é sinônimo de aguentar tudo. E com todo o amor e respeito que carrego no coração, eu digo, não é. Porque a identidade em Cristo não nos chama para a escravidão emocional, nem para um papel secundário em nossa própria história. Ele nos chama para a liberdade, para a plenitude, para o testemunho que inspira transformação. Cada vez que olho nos olhos de uma mulher que achava que não tinha mais saída, eu me lembro de onde Deus me tirou. Não foi de um lugar físico apenas, foi de um sistema de pensamento que me fazia acreditar que eu só seria digna se alguém me chamasse de esposa. Hoje, eu sou chamada de filha. E isso basta. Mais do que basta. Isso me preenche. Não se trata de rebeldia, nem de revanche. Se trata de verdade, de reconhecer que Deus não nos cria para a submissão cega, mas para o alinhamento com o propósito dele. De entender que reconstrução não é voltar ao que era,
mas seguir para o que sempre deveria ter sido. Isso mexe com estruturas, com mentalidades, com o status quo. Mas é nessa quebra que a libertação acontece. Porque muitas vezes o que a gente chama de fidelidade é, na verdade, medo. Medo de encarar a verdade oculta, medo do julgamento, medo de ficar sozinha. Mas acredite, há um tipo de solidão que cura, e há um tipo de companhia que mata. Hoje eu entendo que o impacto da minha dor foi a chave para abrir portas em outras vidas. Que o colapso não foi o fim, mas o começo de uma jornada nova. Uma jornada que me exige coragem, sim, mas também me devolve dignidade. E mais do que isso, me reconecta com a missão, porque cada palestra que dou, cada mulher que me chama no final para contar sua história, cada lágrima que escorre ao ouvir que ela não está sozinha, tudo isso me mostra que Deus nunca desperdiça uma ferida. Ele transforma cada cicatriz em testemunho vivo. Ele nos levanta, não para voltarmos ao lugar que nos feriu, mas para apontarmos um novo caminho para quem vem depois. Reconstruir também envolve romper com pactos invisíveis, enfrentar as críticas disfarçadas de conselhos e tomar decisões que, à primeira vista, parecem loucura. Mas há uma força oculta em toda mulher que decide dizer sim para a verdade e não para a prisão emocional. Essa força é o que quero revelar com mais intensidade agora. Você não está sozinha, irmã. Essas palavras podem parecer simples e talvez até repetidas demais por aí, mas quando saem da boca de alguém que já caminhou por vales parecidos com os seus, elas ganham peso, ganham carne, ganham sentido. Eu sei o que é chorar no banho para ninguém ouvir. Sei o que é sorrir no culto com o coração partido por dentro. Sei o que é ouvir que a culpa é sua, mesmo quando tudo dentro de você grita que não é. E por isso, eu preciso que você entenda, com toda clareza, com toda firmeza e com toda compaixão. Não foi você que errou por ser traída. Não foi você que falhou por ter sido abandonada. A responsabilidade nunca foi sua. Deus não compactua com mentira, com infidelidade, com disfarces bem ensaiados em cima do púlpito. Deus não se alegra com aparências religiosas que escondem abusos emocionais. Ele é justo, Ele é santo, Ele é verdade, e Ele te vê. Vê quando você tenta manter tudo de pé sozinha. Vê quando você ora de madrugada com o travesseiro encharcado. Vê quando você tenta proteger a imagem de alguém que nem sequer se preocupou em proteger o seu coração. Ele vê. E mais do que isso, ele se importa profundamente, pessoalmente, incondicionalmente. Tem uma verdade oculta que precisa ser desenterrada. Muitas mulheres piedosas carregam fardos que Deus nunca pediu para que elas carregassem. Fardos que foram impostos por doutrinas distorcidas, por conselhos humanos, por vozes religiosas que confundem submissão com anulação, que confundem perdão com passividade, que confundem espiritualidade com silenciamento. Mas o amor de Deus não vem com amarras, vem com liberdade, vem com cura, vem com reconstrução. Você pode sim ser de Deus e sentir raiva. Você pode ser de Deus e ainda assim precisar de terapia. Pode ser de Deus e dizer: isso me feriu. A sua espiritualidade não é invalidada pela sua dor. Muito pelo contrário. Muitas vezes é nesse território partido que o Espírito Santo mais se move. É ali, nas rachaduras da alma, que ele coloca bálsamo. Não para você esquecer o que passou, mas para que isso não te defina mais. Porque você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus sonhou quando te formou em silêncio no ventre da sua mãe. E Ele nunca te criou para ser descartável. Nunca te criou para ser pano de fundo na história de ninguém. E mesmo que o mundo ao seu redor tente te convencer de que você deveria superar isso logo, parar de remoer o passado, ou ser mais sábia, mesmo que joguem sobre você um peso que já te machuca tanto por dentro, saiba, sua dor tem espaço legítimo, sua voz tem espaço legítimo, sua história importa. E Deus não virou o rosto enquanto você sofria. Ele nunca saiu dali. Ele apenas esperou o momento em que você conseguisse olhar de volta para Ele, mesmo de olhos marejados, e perceber:
Ele ainda estava de pé, firme, fiel, de braços abertos. E a honra nisso, a honra em sobreviver, a honra em não ter revidado quando você poderia, a honra em ter protegido filhos, ministério, reputações, mesmo quando ninguém te protegeu. Mas mais do que honra humana, há uma honra divina sendo derramada sobre você agora. Uma honra que não depende da opinião de pastores, da aceitação da liderança, nem da aprovação de quem acreditou em mentiras a seu respeito. Deus conhece o bastidor. Ele sabe o que foi dito por trás, o que foi escondido, o que foi manipulado. E Ele fará justiça, à maneira dele, no tempo dele. Mas o que Ele quer que você saiba hoje é que você já está sendo restaurada. E isso é maior do que qualquer pedido de desculpas que você talvez nunca receba. Se você está passando por isso, ou se já passou, sinta-se incluída, abraçada, compreendida. Isso não é conversa de autoajuda. Isso é consciência espiritual. É verdade revelada. É a certeza de que sua jornada tem valor, até mesmo nos capítulos que você gostaria de arrancar. Porque é nesses trechos mais sombrios que muitas mulheres encontram luz. Uma luz que não vem das circunstâncias, mas da presença. Uma luz que não depende do que os outros pensam, mas do que Deus já determinou a seu respeito. E se hoje você sente que ainda está quebrada, que ainda não encontrou saída, que ainda se culpa por não ter visto os sinais ou por ter acreditado demais, eu quero te lembrar: recomeçar não é sinal de fracasso, é sinal de coragem. Levantar da poeira, ainda com a alma trêmula, é o tipo de decisão que o céu inteiro honra. E mesmo que ninguém aqui na terra veja o tamanho da sua força, Deus vê. Ele honra o que ninguém aplaude. E Ele te dará dupla porção, não por vaidade, mas porque o que foi tirado de você, a força, será devolvido em graça. Existe um ponto crucial dessa jornada de cura que pouca gente fala: a decisão de se perdoar. E é exatamente aí que muitas mulheres travam, porque enquanto conseguem perdoar os outros, não conseguem liberar perdão para si mesmas. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque tem algo nessa última parte da jornada que quase ninguém fala com franqueza, mas que carrega um peso espiritual imenso: o poder do testemunho. Não como uma história bonita contada do alto de um palco, mas como algo vivo, que pulsa no cotidiano, que respira entre lágrimas e recomeços, que inspira não pela perfeição, mas pela verdade. Existe algo que acontece quando você compartilha o que viveu com sinceridade. Algo que não apenas transforma quem ouve, mas também liberta quem fala. Porque quando você coloca a sua história para fora, quando quebra o silêncio, quando escolhe a vulnerabilidade em vez do medo, você retira da escuridão tudo aquilo que um dia tentou te aprisionar. E ao fazer isso, você desarma o inimigo. É como se cada palavra dita fosse uma chave, destrancando cadeados emocionais, quebrando correntes invisíveis que, por anos, te mantiveram cativa da culpa, da vergonha, do e se. Testemunhar é mais do que lembrar, é redimir. É olhar para trás com os olhos curados e entender que, mesmo no caos, Deus estava escrevendo o propósito. Mesmo nos bastidores de dor, havia um plano sendo tecido em silêncio. E agora, você pode pegar esse fio da história e entregá-lo a outra mulher, dizendo: olha, segura aqui, você não precisa atravessar esse vale sozinha. E essa decisão de não guardar só para si o que Deus restaurou, esse movimento de abrir o coração, de falar, de dividir, é também um ato de cura contínua. Porque às vezes a gente acha que a ferida só fecha quando esquecemos, quando colocamos uma pedra em cima, quando seguimos em frente, como se nada tivesse acontecido. Mas há uma verdade oculta aqui. Em muitos casos, a cura não está em esquecer, mas em lembrar com consciência, com compaixão, com a certeza de que aquilo que te machucou não define mais quem você é. E sabe o que é mais lindo? Quando uma mulher decide compartilhar sua história, outras vozes se levantam. Outras dores silenciosas encontram coragem. É como se uma chama acendesse outra. E de repente, no meio da escuridão, você percebe que não está mais sozinha, que tem outras
mulheres ao seu lado, que têm uma rede invisível de apoio, de empatia, de fé compartilhada, que têm uma irmandade que não depende de sobrenome, de cargo na igreja, de aparência ou de passado, mas sim de conexão verdadeira. E isso tem um impacto que vai muito além do que os olhos conseguem ver. E é por isso que, se essa história tocou o seu coração, se de alguma forma ela refletiu algo que você já viveu ou vive, não guarde só para você, porque a verdade é que tem muita mulher lá fora se sentindo louca, se sentindo a única, se sentindo errada por ter sido ferida, por ter confiado, por ter acreditado. Tem mulher se culpando por não conseguir perdoar do jeito que os outros esperam. Tem mulher com a Bíblia na mão, mas o coração em pedaços. E às vezes, o que falta para ela dar o primeiro passo na reconstrução não é um sermão, é uma história. Uma história que diga: eu também passei por isso e sobrevivi. Eu também sangrei calada, mas estou aqui. E você também vai conseguir. A gente nunca sabe o tamanho do impacto que uma palavra pode ter na vida de alguém. Às vezes, um simples "você não está sozinha" é o suficiente para impedir uma desistência. Às vezes, é isso que reacende uma esperança, que fortalece uma fé que estava fraquejando, que mostra uma saída onde antes só havia escuridão. E se há uma coisa que essa jornada me ensinou, é que nada que vivemos com Deus é em vão. Nenhuma lágrima desperdiçada, nenhuma noite em claro ignorada. Tudo é visto, tudo é contado. E tudo pode ser usado por Ele, até mesmo o que a gente achava que era o fim. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, que precisa de consolo, de clareza, de coragem, não hesite. Às vezes, a resposta da oração de uma mulher está exatamente nessa conexão que você pode fazer. Não é sobre números, sobre curtidas, sobre visibilidade. É sobre impacto real. É sobre ser canal de cura. É sobre se colocar na brecha por outra, como tantas vezes você desejou que alguém tivesse feito por você. E, se isso aqui te tocou de verdade, se você se enxergou nesse relato ou sentiu Deus falar com você em algum momento, fala comigo aqui nos comentários. Eu quero saber o que essa mensagem despertou aí dentro, porque esse espaço aqui também é seu. É seguro, é sagrado. É feito de mulheres reais, com dores reais, vivendo fé de verdade. E juntas somos mais fortes, muito mais. Existe uma pergunta que fica martelando no coração de muitas mulheres depois de tudo isso. Será que um dia eu vou conseguir confiar de novo? E é exatamente essa resposta que precisamos construir, com maturidade, com honestidade e com sabedoria. Se você ficou comigo até aqui, é porque de algum jeito essa história falou com você. Talvez tenha tocado em memórias, talvez tenha trazido entendimento, ou só aquele alívio de saber que você não está louca, nem sozinha. E é por isso que esse espaço existe, porque tem coisas que a gente vive e não consegue colocar em palavras, até ouvir alguém que passou por algo parecido. E aí tudo se encaixa, tudo ganha nome. Então, se esse vídeo te fez bem, deixa um like aqui. Não só pelo vídeo em si, mas pela conexão que criamos. Isso ajuda a levar esse tipo de conversa sincera para mais mulheres que também precisam ouvir. E se você sente que esse tipo de conteúdo te fortalece, te clareia ou até te confronta de um jeito bom, se inscreve no canal. Aqui a gente continua essas conversas com profundidade, com verdade e com aquele cuidado que às vezes falta em outros lugares. Tem muito mais pra gente falar. E eu quero te ver no próximo vídeo.